É imprescindível para quem vai fazer a próspera ter uma balancinha dessas. Essa balança é fácil de encontrar e não é cara. Aqui estou pesando 300 gramas de farinha que vai ser usado nessa receita. Depois de pesado os 300 gramas, retiro daí uma colher de sopa de farinha, misturo com meia colher de café, fermento granulado seco, mistura bem com a farinha. E depois que mistura bem, acrescenta-se um pouco de água e se faz essa papa, vamos dizer assim, para deixar descansando durante algum tempo. Essa papa de farinha, água e fermento, então é colocado num lugar separado, protegido, aguardando. Agora eu vou separar a água pesando. O peso em gramas da água corresponde ao volume em ml. Aqui estou pesando 180 gramas, que vão corresponder a 180 ml. Aqui foi demais, por isso que eu coloquei esse aviso. Na verdade, deveria ter sido usado somente 150 ml de água. Agora, então, depois de separada a água, ela é posta a ferver. Enquanto está fervendo, uma pitada de sal na farinha, misturo bem. Logo depois que a água ferve, a gente aplica ela sobre a farinha, não é? Como é uma obra de igreja, aí é o sinal da cruz que se faz com essa água. E começa a misturar a água quente com a farinha, formando uns grumos, né, onde a farinha está absorvendo a água, mas isso ainda está muito quente. Depois, se isso ficar bem misturado, isso vai esfriar, deixar parado para esfriar, para que posteriormente possamos acrescentar o fermento. Não é? Aqui então, depois de preparado isso, vou proteger com um pano. Aqui coloquei o fermento próximo, não é, para aproveitar esse calorzinho, não é? E aí, passado um tempo necessário, que já esfriou suficientemente, vou misturar o fermento nessa farinha misturada com água quente, que agora já está tépido, né? E começar a mistura, a formação da massa propriamente dita. Essa é a parte mais longa do vídeo, em que eu vou mostrando as etapas da absorção, do que vai ocorrendo enquanto a massa vai se formando. Ela começa com uma massa um tanto grosseira e ela, aos poucos, ela vai ficando mais uniforme. Aqui, esse trabalho é essencial, não é? Do desenvolvimento da massa. O que se dá o desenvolvimento da massa? Nessa que a gente chama de sova. O gesto que eu estou fazendo, ele é um gesto clássico de panificação. A massa dobrada sobre ela mesmo inúmeras vezes. Não é? Aqui, nesse caso, eu estou colocando farinha na bancada, porque, como eu disse no momento da água, os 180 ml foram demais, então ela ficou um pouco hidratada demais. Então, estou só colocando mais farinha do que eu colocaria normalmente para chegar essa massa ao ponto ideal, não é? Tendo feito isso, já chegou ao ponto, sempre eu vou usar um pouquinho de farinha na bancada para evitar que ela grude. E assim, depois de ter sovado bastante, chegamos ao ponto da massa. Ela é uma massa bastante densa, ela não é uma massa macia, não é? E aqui agora eu vou prepará-la para formatar a prósfora propriamente dita. Essa massa vai ser dividida em duas partes, né? A parte de baixo da prósfora e a parte de cima, que não são iguais. A parte de cima ela é bem menor, porque ela tende a crescer muito. Então, no final do processo, nós vamos ver que a altura dela ficou boa, ficou uma altura adequada para o uso dessa próstata na proscomídia.
É necessário que na proscomídia as duas partes da prósfora façam parte do cordeiro. Então, se a parte de cima for demasiadamente alta, você não vai ter um cordeiro que englobe as duas partes, que representa a natureza humana e divina, né, do cordeiro. Então é necessário que a parte de cima seja bem mais fininha. Então aqui a parte de baixo com mais massa. Estou preparando ela para um disco de massa, alisando o máximo possível. E assim eu vou trabalhando com ela na bancada, abrindo, sempre mantendo uma forma a mais redonda possível. Assim, eu estou alisando a massa, até o momento em que eu vou começar a abrir. Estão as duas partes, a de baixo e a de cima. E então agora eu vou começar a abrir a parte de baixo, amassando, e sempre virando de um lado para outro, procurando fazer um disco redondinho, certinho. Sempre eu vou usar como um guia do tamanho adequado o próprio selo. Vou abrindo, virando para lá e para cá, abrindo devagar, isso tem que ter esse tempo mesmo, amassando e abrindo, amassando e abrindo. E eu vou até o momento em que eu vou pegar o selo e ver se a medida está boa. Pode deixar esse tabuleiro aí, pô. Então aqui já ficou no tamanho adequado, o selo me mostra, a referência do selo já me mostra, então um tamanho bom. Coloco no tabuleiro, esse tabuleiro está com um papel, não é um papel impermeável, é um papel antiaderente. Tá? Depois de colocada a parte de baixo, vou trabalhar na parte de cima, da mesma forma. De novo, uso o selo como referência, o tamanho, tá ok. Agora eu vou colocar uma parte sobre a outra, a parte de cima sobre a parte de baixo. E isso é feito para que haja uma aderência adequada. É necessário que se umedeça bem essa parte de baixo. Não é feito com água mesmo. A gente vai espalhando a água, espalhando e vendo a quantidade adequada para nos dar segurança de que vai haver uma boa aderência entre a parte de baixo e a parte de cima. Aqui eu coloco um pouquinhozinho de nada de farinha, espalhando bem, para ter certeza de que o selo não vai grudar, porque o selo é pressionado com muita força, bastante força para que ele marque bem, sele bem a prósfora. Vocês vão ver a força que é empregada.
Pois então chegou o momento de tirar o selo. Isso é feito com muito cuidado, devagarinho, soltando as bordas na volta, até que ele desprenda completamente e aí tá a próspera selada de forma adequada. Próximo passo agora é cobrir a próspera com um pano e colocá-la num lugar fechado e protegido. 3 horas depois, o pão já descansou o tempo suficiente. Faço os furos nessas extremidades do desenho e ponho então para assar. O forno já está 5 minutos pré-aquecendo. A temperatura do meu forno aí bem baixa. Isso é o forno conforme o forno de cada um. Passados 30 minutos, dou uma olhada. A próspera está um pouco queimada de um lado e precisa assar melhor do outro lado. Giro e volto ao forno. Deixo mais 10 minutos e aí já foi tempo suficiente de assá-lo de forma adequada, né, homogênea. Daí é tirar a próspera, colocar numa superfície arejada para que ela esfrie. E vocês vão ver aqui agora como é que ficou aquela relação da parte superior mais fininha com a de baixo mais grossa. Ficou legal, ficou harmoniosa. Pronto, aí está a nossa próspera.